Pessoal, eu queria fazer uma pequena complementação a respeito de sais que ficou faltando comentar. A gente viu a produção de sais em reação de neutralização. Sais também podem ser produzidos via óxidos. E a gente sabe que, por exemplo, na neutralização parcial, a gente tem a formação de hidrogênio sal ou hidroxissal, né? Então, a gente, na verdade, tem vários tipos de sais, né? A gente tem aquele sal que a gente chama neutro. Tem que tomar cuidado um pouco com essa denominação, porque não significa que ele vai ter caráter neutro, pH 7. O sal neutro é aquele que não tem hidrogênio no meio da fórmula, ou a hidroxila no meio da fórmula. O sal ácido ou hidrogênio sal é aquele sal formado via neutralização parcial, né? Um ácido fraco com uma base forte, ou um base fraca com um ácido forte. E aí esse sal contém o hidrogênio no meio. E a gente tem um sal básico, que também tem um nome estranho, porque parece que ele tem caráter básico, não necessariamente isso é verdade. É um melhor jeito de falar hidroxissal, porque ele tem hidroxila no meio. Então eu prefiro sal padrão ao invés de neutro, mas tem autores que falam sal neutro. Sal, hidrogênio sal ao invés de sal ácido, e hidroxissal. Mas tem autores que falam sal ácido e sal básico. Para mim é uma denominação infeliz. Nós temos sais, chamam sais duplos ou mistos, sais com a presença de dois cátions e um único ânion. E o nome é muito simples, é sulfato, sódio e lítio. Tá, e aqui a gente fala também, então começa com o ânion, depois a gente fala do sódio e depois a gente fala do lítio. Aqui a gente começa com o último ânion, com um sal duplo misto com dois ânions. A gente começa com o último aqui, hipoclorito, depois o cloreto de cálcio. Tá? Então a gente respeita o nome dos ânions, o que aparece por último, depois o que aparece depois e o nome do cátion. Quando é de duplo cátion, dois cátions, a gente começa com o nome do ânion, o primeiro cátion, depois o segundo cátion, certo? Existem sais que são hidratados, que tem lá incorporados no retículo cristalino as moléculas de água, como a nomenclatura disso é sulfato de cobre 2 pentahidratado, e aqui o sulfato de cobre 2 dihidratado, certo? E por último, a gente tem sais especiais, por exemplo, o alúmen, que está presente naquela pedra úmine. Muita gente usa quando faz a barba, para estancar sangue, quando se corta. E é um sal que tem que ter um cátion monovalente, um cátion trivalente, um sulfato e 12 águas no retículo cristalino. Um exemplo, o nome desse sal é sulfato, tá? No caso duplo aqui, de potássio, alumínio, dodeca e 12 hidratado, certo? Então essa é um pouquinho mais de sal. E a gente tem a solubilidade de sais, que é muito complicado, muito mais complicado do que a gente imagina. No segundo semestre a gente vai ver que tem uma relação direta com uma constante de equilíbrio que a gente chama KPS. E é muito importante falar que sais que tem como cátion algum elemento químico da família 1A e o amônio, esses cátions são sempre solúveis, né? Serão sempre solúveis. Essa é a regra talvez mais importante. E aí você tem essa tabela. Tá? Fora essa regra espetacular, você tem uma tabelinha de nitratos e acetatos com regras são solúveis, não tem exceção. Tá? Agora não é solúveis. Quais são os cloretos, brometos e iodetos tendem a ser solúveis, a não ser quando combinados com a prata, com o chumbo e com o mercúrio. Tá? Então toma cuidado que não é cloreto de prata, brometo de chumbo e iodeto de mercúrio. Não, é qualquer cloreto, brometo e iodeto combinado com algum desses três aqui vai ser insolúvel. Sulfatos tendem a ser solúveis como regra, exceção quando eles estão ligados ou com o cátion, com o bário, com o estrôncio ou com o chumbo, certo? E nós temos também os insolúveis, que são insolúveis como regra. A maioria deles são insolúveis. Sulfetos tendem a ser insolúveis, exceto com tal, ó lá, com a 1A e com a amônio.
E no caso aqui com a 2A. Carbonatos tendem a ser o quê? Insolúveis, exceto quando está 1A com amônio. E fosfatos também tendem a ser insolúveis, exceto quando está 1A com A1A e com amônio. Então esses são a maioria insolúveis quando tem esses ânions. Porém, temos as exceções da 1A e da 2A e da 1A e do amônio aqui, na sua maioria. Certo? Então essa é a que eu queria falar um pouquinho mais sobre sais para dar uma complementada nas outras aulas. Abração, pessoal!